Olá pessoal, olá papais, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a educação dos filhos. E como eu coloquei no título, eu vou falar sobre os 4 ensinamentos para tornar o seu filho virtuoso. E que na verdade são as 4 virtudes principais que a gente precisa exercitar e colocar em prática na vida dos nossos pequenos. Mas eu vou deixar aqui um alerta. Esse vídeo é para os papais e para as mamães que também estão assistindo, que realmente querem educar os seus filhos da melhor forma possível e que querem que seus filhos se tornem virtuosos e cresçam, se tornando assim adultos de bem, adultos com valores e adultos de valor. Então eu vou passar aqui as informações que eu reuni seguindo esses conhecimentos que são milenares, conhecimentos de filósofos antes de Cristo, que durante muito tempo foi se aprimorando e nós temos acesso ainda hoje. E eu não tenho dúvida que é um caminho certeiro e que realmente vai levar os nossos filhos a se tornarem virtuosos. E para isso eu vou fazer da seguinte forma: eu vou dar uma breve introdução sobre a ética, que estuda a ação e que molda a virtude, para que a gente possa entender um pouco mais o que são as virtudes antes de colocá-las em prática. Eu também vou falar sobre os 4 ensinamentos ou as virtudes que são cardeais. Cardeal nesse sentido de eixo, né? Aquilo que nos move e aquilo que é essencial e fundamental para a educação. E no final do vídeo eu vou falar como começar imediatamente a colocar em prática isso que eu vou passar para vocês. Então, roda a vinheta, bora pro vídeo que hoje o conteúdo tá fantástico. Qualquer coisa eu vou pedir para que você se inscreva no canal. Para fazer um conteúdo desse denso, pesado, dá bastante trabalho e você se inscrevendo vai me ajudar muito a chegar em mais pessoas e a continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês, papais e mamães que me assistem. Como que eu fiz para passar isso para vocês? Eu organizei de uma forma bem didática e a gente vai entrar aqui na tela do meu computador. Eu vou passar algum conteúdo de conceito e depois a gente entra de fato naquilo que é prática, naquilo que é ação e naquilo que é do dia a dia ali. Vocês vão entender. Vamos lá. Bom, então agora vocês estão aqui dentro do meu computador e eu vou explicar certinho o que se trata, né? Esse monte de conceito, esse monte de coisa. A pergunta que não quer calar: como criar os nossos filhos de maneira para que eles se tornem virtuosos, né? E qual o melhor caminho a seguir? A gente precisa entender, antes de qualquer coisa, que o ser humano ele é constituído por 3 esferas de conhecimento, né? Que são elas aí o conhecimento teórico, o conhecimento técnico e o prático. O teórico, que trata mais do saber, né, das coisas, é um conhecimento mais elevado das coisas. O conhecimento técnico, conhecimento mais técnico, né, de cálculo, de transformar as coisas em uma outra coisa. E o conhecimento que eu vou tratar aqui, que é o conhecimento prático, que é a ação, a praxis, né? Que é aquilo que se dá mais no nosso dia a dia, né? Não são conteúdos elevados de intelectuais, não. É aquilo, pode ficar tranquilo, é aquilo que você faz no dia a dia, que educa e que na verdade é a base para todas as outras esferas de conhecimento. Então, a parte da ação é estudada, né, na humanidade pela ética. A ética muitas vezes é vista como um conjunto de normas, de leis, morais que devem ser seguido, e pelo contrário, a ética, na verdade, é ela que estuda a ação humana na sua essência. E ela busca, né, estudando a ação humana, tornar-nos, né, para que a gente se torne cada vez mais humano, pleno, né, com a humanidade plena e mais cheia de humanidade. Ou seja, trata-se de um caminho de evolução, um caminho de crescimento humano. Ela busca como conceito também tornar a humanidade plena de si, sendo aquilo que é por completo. Então, se nós somos humanos, nós devemos ser plenamente humanos, né? Não tem como a gente regressar alguns passos com atitudes animalescas, por exemplo. E tem uma frase aqui que muita gente acha que é de Nietzsche, mas na verdade é de Píndaro, antes de Cristo, ali, mais ou menos 430 antes de Cristo, que ele diz: torna-te quem tu és. Então, é esse o propósito. Para se tornar virtuoso, para seguir esse caminho de virtude, devemos olhar para a gente, né? E para os nossos filhos também, eles devem olhar para si e se tornar quem realmente somos, se tornar humanos cada vez mais. Então, resumindo, a ética ela é um caminho de perfeição humana e não de limitação ou proibição. A liberdade, a gente precisa entender isso, que pressupõe escolhas. E escolhas nos limitam. A gente não consegue escolher sim e não ao mesmo tempo.
né? E além disso, a gente não consegue controlar as consequências das nossas escolhas. Por mais que a gente consiga ter uma visão do que vai acontecer, quais serão as consequências, a gente não tem controle sobre isso. Por exemplo, se eu escolhi entrar numa piscina, eu não controlo a consequência de me molhar. Eu não posso falar que vou entrar na piscina e não vou me molhar. Se molhar é uma consequência dessa escolha que eu tomei de sim entrar na piscina, por exemplo. Então vamos lá. Para que a gente possa tratar mais objetivamente sobre os pontos, eu vou falar sobre as virtudes cardeais, que são elas a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. As virtudes cardeais, né, a gente vê aí a obra de Rafael Sanzio, que está lá no Vaticano, numa sala que se chama Stanza della Signatura, foi muito usada antigamente, e tem esse desenho, né, essa parte de cima do desenho, que são as 3 virtudes cardeais, que é a prudência, a fortaleza e a temperança. E mais para cima, nessa mesma sala, daqui a pouco a gente vê, tem o ícone da justiça, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Então, eu vou tratar primeiro da mãe das virtudes, considerada assim, que é a prudência. Mas antes, só para ficar bem claro para a gente, a ação humana ela pode ser uma ação realizadora ou uma ação destruidora. E por isso, né, a ação que nos realiza é a virtude e a ação que nos destrói são os vícios. A gente tem que buscar a todo instante entrar num ciclo virtuoso para que a gente se torne cada vez mais e mais realizado e realize ainda mais a nossa humanidade e fugir do ciclo vicioso, que é o ciclo que nos destrói, nos torna menos humanos, vamos dizer assim, desfigurado, tirando a nossa característica humana por essência. Então vamos lá, sobre a prudência. A prudência muitas vezes ela é confundida com a cautela, né? Com esse pé atrás, né? É melhor não fazer. E pelo contrário, a prudência ela tem como base, como objetivo, nos fazer enxergar a verdade tal como ela é. Ou seja, enxergar a realidade das coisas, né? A prudência ela é como se um abrir de olhos, né? Para que a gente possa enxergar a verdade à nossa frente. E ela nos leva à ação. A prudência ela termina na ação. Ela faz esse juízo de valores e o último passo é agir, mas é buscar agir da melhor forma possível. Ou seja, conscientemente, tomando uma decisão que tenha em vista o nosso bem, a nossa realização e também o bem dos outros, realizando também os outros. A prudência exige, né, verdade, porque ela tem como premissa básica investigar a realidade antes de se tomar qualquer decisão. Isso basicamente é a prudência. Investigar, deliberar para ver se realmente é uma atitude boa e a partir daí cai em outra virtude, né? Cai numa ação que nos realiza. E por isso que é de extrema importância a prudência na vida das crianças, porque traz elas para o mundo real. As crianças elas vivem no mundo da fantasia, né? A criança ela pode, sei lá, no momento ela está subindo no sofá e na cabeça dela é como se estivesse escalando uma montanha. Ela pode estar voando, correndo pela sala, né? Como se estivesse voando e fosse um passarinho. Isso é normal. As crianças ela têm essa transição do mundo da fantasia para o mundo real. E a prudência serve justamente para isso, para ir trazendo as crianças para o mundo real, para que elas entendam que a realidade é diferente do mundo da fantasia. Por exemplo, uma criança que pula de uma cadeira achando que vai voar e cai e quebra a perna, ela com certeza vai desenvolver uma prudência para que ela não faça mais isso. Para que ela entenda que no mundo real ela não pode pular de certa altura, porque ela pode se machucar, pode quebrar a perna, enfim. A prudência, querendo ou não, para nós também, ela é conquistada através dos traumas. A gente vai passando por traumas e vai caindo na real, vendo que o mundo real é diferente do nosso mundo da fantasia. E por isso a gente não pode amedrontar ou mentir para as crianças sobre monstros. Olha, se você fizer isso, o monstro vai te pegar. Se você fizer tal coisa, vai vir o homem do saco, né? Não faça isso. Mas pelo contrário, traga ela para o mundo real e dê, por mais que ela não vá entender de início, os argumentos reais, né? Olha, você não pode andar aqui no escuro. Aconteceu com o Lucas recentemente, né? Você não pode andar no escuro no quarto do papai porque você bate a cabeça na mesa. E batata. Ele bateu a cabeça e a partir daí ele começou a ser mais prudente, né? A hora que ele vê que a luz está apagada, ele pensa, opa, calma aí, eu posso bater minha cabeça. Então, esquece isso de ficar trazendo monstros e amedrontando as crianças. Pelo contrário, faça com que ela veja, enxergue o mundo real e veja os reais perigos, né? Essa é a função do pai e da mãe. Fazer com que a criança entre na realidade e ela vai fazer isso de forma gradativa. Basicamente, a prudência ela vai alinhar o juízo
com os meios e com os fins, né? O juízo, que é a vontade. Poxa, o que eu vou fazer com o fim e com o meio, né? Tudo isso tem que ser bom, tem que ser em vista do bem, porque se um só sair ali dessa linha, ele pode ser um ato imprudente. E a segunda virtude que a gente vai tratar, que é fundamental para a educação, é a justiça. A justiça ela tem até um conceito simples, vamos dizer assim, porque ela é fácil de se entender, mas é muito difícil de se ter a virtude da justiça, de se viver, e você vai entender por que disso. A justiça, na verdade, como conceito básico, é o hábito, né, a vontade de dar a cada um aquilo que lhe é devido. E aí a gente vê esse ícone da justiça que tem lá na sala da assinatura no Vaticano. Eu quero trazer aqui a frase de São Tomás Aquino, né, que ele diz: é fácil fazer o que faz o justo, mas para aquele que não possui a justiça, é difícil fazer isso como o justo faz, como faz o justo. O que ele quer dizer com isso? Na verdade, a gente tem que observar a nossa sensação, como nos sentimos e como nós, principalmente na educação dos filhos, transmitimos isso para os nossos filhos, para os nossos pequenos. Eu vou explicar com um exemplo. Você recebeu um troco errado no mercado e você, voltando ali, andando com seu filho, por exemplo, você se deu conta que o troco estava errado. Qual que é a sua reação? Não é o fato de voltar e devolver o dinheiro que te faz ter a virtude da justiça, mas é como você age. Se você fica frustrado, por exemplo, fala, poxa, eu precisava desse dinheiro, ou se você hesita por um curto espaço de tempo em voltar, você não tem a virtude da justiça e você precisa desenvolver. Porque o justo, sem pensar, sem hesitar, ele vai voltar e devolver. Porque o justo, ele tem muito claro na mente dele que o que não é meu é do outro e eu devo devolvê-lo na hora. É simples, muito simples, e muitas vezes nós temos atitudes justas, mas fica a dica aí para você, por exemplo. Observe a sua sensação, mesmo que você não externe, né? Somente dentro aí da sua cabeça, como você age diante de uma atitude que te exige que tenha justiça. E isso, sem dúvida alguma, tem influência, porque, querendo ou não, nós estamos educando os nossos filhos com o nosso exemplo. Se nós nos mostramos frustrados com uma atitude dessa, nossos filhos vão entender e vão assimilar que é frustrante ser justo. Pelo contrário, a gente tem que incentivá-los a serem mais e mais justos a cada dia, para que eles desenvolvam a virtude da justiça e não hesitem em momento algum em fazer, em ter um ato justo. A justiça ela traz também algumas virtudes anexas, né, que é o respeito, a solidariedade, a veracidade e aqui a vindicta, né, que não é a vingança. É muito importante esse sentido de justiça para os nossos filhos, que como pais nós devemos sim impor algumas regras e se eles desobedecem essas regras, eles devem ter uma consequência, ou seja, uma punição ou ficar de castigo. Isso é comum. E no mundo real, né, nós entendemos assim, a vingança é algo que é ruim, mas a vindicta, que é a justiça, as pessoas realmente têm uma ordem social e se ela desobedece ou se ela sai fora dessa ordem, ela vai ser punida por uma ação irresponsável, por uma ação que feriu alguém ou por uma ação que não é um bem para a sociedade. Então, a partir de casa, a partir das nossas regras em casa, impondo aí essa justiça, os nossos filhos vão entendendo e vão entrando também no mundo real, para entender que existem regras a ser seguidas e que não são limitações, mas que são justamente para uma boa convivência de toda a sociedade. E dentro da justiça entra essa parte, né, de elogio e crítica. Alinhado à justiça e à prudência, ela pode ser de grande ajuda na educação dos filhos. Então, ser justo é dar aquilo que é devido à pessoa. Se o seu filho ele faz uma coisa muito bem, ou se ele está aprendendo algo, está se desenvolvendo bem, é justo que você o elogie, que você realmente o anime para que possa se tornar ainda melhor. Mas também é de extrema importância que você seja justo nas críticas. Se o seu filho, por exemplo, ele está ali aprendendo, por exemplo, a tocar violão e ele não está conseguindo, você deve ser justo, você deve falar, olha, você ainda não está tocando bem, mas se esforça mais, mas você consegue, treina, exercita mais que você vai conseguir. Em nenhum momento você deve falar que ele já é bom ou mentir.
Pelo contrário, seja justo, dê a ele a crítica, mas uma crítica que o leve a se tornar ainda melhor. Né? E isso vale para muitos e muitos exemplos que nós temos com os nossos filhos. Elogiar nos momentos que merecem elogios e também criticar nos momentos que exigem a crítica. Sempre lembrando que deve ser uma crítica construtiva, com amor de pai, com amor para que ele possa realmente evoluir e animá-lo a ser ainda melhor. A gente vai entrar agora o porquê desse ícone, né? Geralmente a gente vê e tem na ideia a justiça como aquela mulher, né, com a balança e com os olhos vendados e a espada na outra mão. Mas essa ela não tem os olhos vendados. Ela você talvez não veja muito facilmente, mas ela está com os olhos voltados para baixo, ela não está com os olhos fechados. Dentro da sala da assinatura, ela está acima da prudência, mas com os olhos voltados para a prudência. Ou seja, a justiça, ela tem como base a prudência. Então, sempre com a verdade, com a deliberação da prudência, buscando o bem, né, nas atitudes, no começo, no meio e no fim, a justiça ela age, a justiça entra em ação. E também ela traz, né, a espada numa mão, porque muitas vezes a justiça tem que ser imposta, né? É dolorido, é difícil, mas a justiça ela deve ser, sim, imposta à força muitas vezes para que seja considerado o bem comum. E também com a balança, porque ela vai pesar e vai medir o que é de direito e o que não é, o que é devido. Então, essa igualdade e dá exatamente a porção que é cabida. Né? É muito interessante, eu acho muito belo esse ícone da justiça e por isso eu quis trazer aqui só como curiosidade para que você também entenda e como conteúdo muito bom também, né? Bom, e por esse assunto ser um conteúdo extenso e denso, eu tomei a decisão de dividi-lo em 2 vídeos. Então, o primeiro vídeo é esse que você acabou de assistir, que eu passo a esse itinerário até a justiça, e o próximo vídeo eu vou falar sobre a fortaleza e sobre a temperança e sobre como colocar imediatamente em prática tudo isso que eu estou falando aqui. Bom, eu vou deixar em algum lugar aqui na tela o link para o próximo vídeo para que você possa acompanhar e continuar esse conteúdo que está muito bom. Então, assim que estiver pronto, eu já deixo o link. Vou deixar aqui na descrição em algum card por aqui na tela que deve estar aparecendo para você. Então, clica aí e assiste. E muito obrigado por já ter assistido até aqui. Espero que realmente sirva muito e possa te ajudar a criar filhos virtuosos. Tchau, tchau e até mais.